Será que as IAs vão substituir os assessores de investimento? Bom, eu não tenho nada contra as IAs nem contra os assessores de investimento, mas eu jamais investiria através aí de uma inteligência artificial que pertença a um banco ou uma corretora. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê disso e eu quero saber de você se você confiaria justamente aí nas inteligências artificiais para montar sua carteira. Se teria que ser de um banco específico ou se teria que ser alguma coisa um pouco mais independente. Então, só para referência aí de todos vocês, para quem não sabe, o Itaú está lançando aqui a primeira IA assessora de investimentos do país e também tem vários outros bancos, como por exemplo o Bradesco, que já tem aqui alguns serviços de inteligência artificial. Nem todos os bancos ainda têm isso, a maioria são chatbots de apoio, nem todos fazem recomendações de investimento, mas efetivamente já existe um movimento geral para que os bancos, as corretoras possam ter serviços desse tipo, muito para poder facilitar em relação aos custos, né? Tem um exército de assessores de investimento ou então de gerentes de banco que podem muitas vezes ser substituídos por máquinas e isso gera uma economia gigantesca de dinheiro e vou mostrar para vocês nesse vídeo o porquê. Será que essa inteligência artificial aqui vai ter o CEL, vai tirar o CNPI? Fica a grande dúvida. Então, só para quem ainda não viu, o Itaú já lançou isso aqui faz mais ou menos um mês, essa IA que aparentemente vai fazer recomendações, e aí está disponibilizando aqui inicialmente para 10 mil clientes, Uniclass e Personalité. Então, efetivamente não é para clientes alta renda, muito provavelmente os alta renda ainda vão ter um private, ainda vão ter um atendimento um pouquinho mais específico, mas a verdade é que essa IA pode ajudar sim em alguns pontos. Vou falar os pontos positivos e negativos no final desse vídeo, a minha opinião efetivamente, mas eu já vou adiantar aqui um conceito um pouquinho diferente. Lembrando que o grande objetivo de bancos ou corretoras da parte que se refere a fazer investimentos é ganhar dinheiro de alguma forma de você. E não tem nada de errado com isso. É claro que alguns bancos, eles também têm tesouraria, também têm empréstimos, isso não vai entrar nesse vídeo, obviamente, não tem nada a ver, mas a grande ideia dos bancos e das corretoras é ganhar dinheiro através de taxas, corretagens, comissões, ou até mesmo do fee-based e assim por diante. De novo, não tem nada de errado com isso, é um serviço que eles oferecem, eu também ofereço os meus serviços, eu também cobro, não vejo problema nenhum nisso, mas aqui vão alguns cuidados para você tomar cuidado, para você ficar bem atento em relação aos possíveis riscos de uma inteligência artificial sendo rodada por bancos ou por corretoras e não de forma totalmente independente. Tá? Vou reforçar de novo, para quem ainda não entendeu. É comum as pessoas não entenderem, eu devo explicar mal, né? Só pode ser isso. Eu até acredito que as inteligências artificiais vão ajudar as pessoas a investir melhor. Inclusive, dentro da nossa comunidade, tem uma IA para tirar dúvida das pessoas em relação a todos os relatórios e todos os vídeos que eu posto lá. Agora, qual que é o ponto? Eu tomaria muito cuidado ao usar IAs ou serviços de bancos ou corretoras específicos. E o porquê? Aqui vai a explicação simplificada. Se você já trabalhou em supermercado, você talvez já entende um pouco disso ou vai entender quando eu explicar. No caso dos supermercados grandes. Eu trabalhei no supermercado já, num supermercado bem grande, uma rede bem grande, que está com mais de 80 lojas hoje. Chegou acho que é top 10 do Brasil. Trabalhei no setor de melhoria contínua, no setor de processos. E o que que um supermercado já mais desenvolvido, tá? Os de bairro até talvez tenham isso, mas geralmente é para redes muito grandes, tá? Muito grandes mesmo. Como um grande banco, uma grande corretora também já consegue fazer. Eles têm uma grande ideia e um grande objetivo de precificar os produtos do supermercado, não para efetivamente ganhar o máximo dinheiro possível. Eles têm um conceito chamado margem objetiva. O que é a margem objetiva? É basicamente aí uma meta em que todas as vendas de todos os produtos de toda a árvore mercadológica tem que tentar mirar para chegar mais ou menos naquela margem no final de um mês ou de um período. Então vou dar um exemplo aqui. Se o supermercado aqui da foto, eu não sei nem qual é, ele tem uma margem objetiva de 5%, o sistema vai calcular todos os preços a serem vendidos de acordo com as compras, com o transporte, com os custos, para ter o melhor preço de venda para que de forma objetiva chegue nos 5% de margem geral de toda a companhia. Mas tem produtos que a margem é 50%, tem produtos que a margem é 2%, tem produtos que a margem pode ser negativa em momentos de oferta e promoção para ganhar mercado, né, market share, aquela coisa toda, mas de forma que outros vão compensar. E naquele bolo todo, ele vai ter a margem objetiva de 5%, que é alguma meta que alguém decidiu colocar, daí cada um vai decidir a sua. Qual que é o ponto aqui? Pô, Antônio, eu não entendi o que isso tem a ver com banco. O que acontece, pessoal? Isso aqui foi uma coisa que eu meio que pensei sozinho, não vi ninguém falando disso. Então, efetivamente, podem ter até mais conceitos que eu nem vou abordar aqui para ficar mais simples. Qual que é o meu maior receio em relação a usar uma IA de algum banco específico? Então, assim, tem várias vantagens, tá?
facilita o acesso a bons investimentos, bons, pelo menos mais seguros, tem uma certa gestão de risco maior. Outras vantagens, cara, vai gerar uma demissão massiva de assessores que são meia boca, tá? Assim, infelizmente, tem muitos assessores que só passaram numa prova, ganharam um emprego, mas efetivamente não tem tanta noção de mercado, só faz o que mandam fazer, não tem tese própria. Isso é um pouco complicado para você ser atendido por alguém assim, tá? Existem exceções, eu conheço vários assessores que são muito bons, são meus amigos, nada contra a profissão em si, mas a verdade é que tem muita gente que, cara, virou um negócio meio banal, assim, né? Você entra lá numa vaga qualquer, você vira assessor, mas no fundo você não conhece tanto assim. Enfim, eu tenho minhas críticas em relação a isso, cada um tem sua opinião, enfim, cada um é livre, né? Beleza. Então tem esse lado positivo que quem não é um profissional, assim, não precisa nem ser bom, tá? Pode ser mediano, assim, pra entender um pouco do cliente, essa pessoa já vai sair do jogo muito rápido com essas IAs. Então tem um lado bom, não dá pra negar. Agora, tem um lado que me preocupa muito, que é essa questão da margem objetiva em relação ao supermercado, que aqui eu vou chamar um conceito que tá na minha cabeça, chamado de comissão ou fee objetivo. Fee é aquela taxa, né? Pode ser o fee-based, por exemplo. Então, qual que é o problema, vamos dizer assim, que a gente tem aqui? Não um problema, né? Qual que é a situação que, cara, isso aqui já acontece, só que agora vai ser ainda mais eficiente, tá? O que acontece? A gente tem aqui um cenário de que o banco ou a corretora, o único objetivo deles é ganhar dinheiro fazendo corretagens, comissionamentos aí de indicação de investimentos, fundos, COIs, ETF, CDB, qualquer coisa, eles vão ganhar uma taxinha. Beleza, até aí não tem problema nenhum. Mas qual que é o problema? Os bancos e as corretoras, eles não vão, através da IA, só colocar os produtos de maior comissionamento. É óbvio que não, tá? Porque isso tem um risco de imagem gigantesco. Então, o que eles vão fazer é trabalhar de uma forma ainda mais eficiente para chegar aqui nesse conceito chamado de comissão objetiva que eu criei aqui. Qual que é a ideia? Isso aqui já acontece, só que agora vai ser mais eficiente, tá? Vou repetir. Então, o que a gente tem meio que na prática que já existe e qualquer um com uma planilha de Excel consegue simular um sisteminha desses lá num banco ou numa corretora? Isso aqui com certeza já tem algum job em um servidor que faz, só que agora vai ficar muito, muito, muito mais eficiente. O que acontece? Existem diversos produtos de investimento, a gente sabe, investimento número 1, o fundo ativo número 2, que perde para o ETF, tem o COI número 3, tem o ETF 11, tem ali também CDBs e Tesouro Direto, qualquer coisa assim. Qual que é a grande sacada? Dentro dos sistemas dos bancos, isso aqui com certeza existe, tá? Meu Deus, isso aqui é muito óbvio que existe. Existem aqui diversas classificações de cada um desses investimentos. Por exemplo, que tipo de perfil de risco esses investimentos são indicados? É mais conservador, mais moderado, mais arrojado? Óbvio que não é só assim, tá? Geralmente é um score de 0 a 100, mas eu estou exemplificando. Qual que é a qualidade geral daquele investimento? Cara, isso aqui é super subjetivo. Cada um tem como medir a qualidade do investimento para gerar um score, por exemplo, de 0 a 100. Então, esse investimento tem uma qualidade A e um score tal. Enfim, aí tem vários critérios, né? Você consegue colocar aqui. Aí você cria um modelinho matemático, tá? O pessoal do banco sabe fazer isso facílimo. Então, por exemplo, tem o risco de imagem. Cara, COI é um risco de imagem gigantesco, né? Hoje em dia está muito mal falado. Agora, CDB, não. Então é uma coisa que ajuda ao investimento a ter uma qualidade maior. Depois, rentabilidade histórica, volatilidade, qualidade geral, né? Liquidez, custos, impostos, retenção de cliente, garantias, benefícios colaterais, concorrência, às vezes tem outros custos de cartão de crédito, benefícios, assim por diante. Então isso aqui é só para exemplificar que existem critérios que os caras conseguem colocar. Se numa planilha de Excel a gente já consegue fazer, imagina uma IA, né? Então beleza, isso vai gerar aqui a qualidade do produto e um score. Depois tem aqui a comissão recebida por aquele produto, tá certo? Comissão ou então um FII médio, aí você cria duas tabelas, não tem problema nenhum nisso aqui também. Aí por último você vai ter aqui os valores investidos e uma receita de comissão. Qual que é a grande sacada? Aqui a gente tem diversas opções que possivelmente podem acontecer. Algumas são melhores, outras são piores, algumas têm nota maior, outras têm nota pior. De acordo com o quanto for sendo investido, vai gerando uma comissão e aí vai ter, enfim, uma receita para o banco, lá para a corretora, em cima de um valor total, e vai ter aqui uma comissão média, comissão recebida percentual. Qual que é aquela grande sacada da margem objetiva? Você coloca aqui um exemplo de uma comissão ou FII objetivo de 1,5%. E aí o sistema vai calcular de forma meio que interativa e ao vivo as melhores possíveis recomendações para chegar nessa margem. Não é para o cliente ficar satisfeito, é para chegar nessa comissão objetiva, perdão. Então, muitas vezes, os assessores que só recomendavam coisa cara, esses caras podem se dar muito mal, porque podem acabar saindo do jogo e aí, efetivamente, a IA assumir aquela parte. Tem esse lado positivo. Porém, ainda assim,
dentro da sistemática da IA, ela pode, provavelmente ela vai, tá? É muito difícil falar que isso aqui não vai acontecer, porque isso aqui já acontece, só que acontece em outro formato. Acontece, vamos dizer assim, tem essa planilha de Excel, ela existe no sistema, não é o Excel, né? Mas você entendeu. E aí, vai um PDF para os assessores, ó, recomenda esses fundos, porque esses já foram selecionados para o score, através do score, através do perfil de risco e assim por diante, e na média vai chegar mais ou menos ali naquela comissão objetiva. Então, qual que é a grande sacada? O sistema pode, não necessariamente, tem que ver quem vai programar aquela IA, acabar, enfim, né, indicando muito mais os investimentos aqui com comissões maiores para conseguir aqui, né, realmente receitas de comissionamento maior do que os outros que efetivamente podem ser interessantes para os clientes, assim como um assessor muitas vezes faria, nem sempre. E isso pode acabar sendo um pouco ruim para o cliente, tá certo? Obviamente, depende muito da programação, da IA e do banco, mas isso aqui é uma possibilidade. De forma que, para chegar naquela comissão objetiva, nesse caso 1,5%, a meta é 1,5% de comissão de todo o banco. Por exemplo, assim, eu botei esse número como exemplo, vamos lá, vou deixar bem claro. Esse número é um exemplo, ele geralmente funcionaria em uma faixa, tipo de 1 a 2%, teria uma faixa de oscilação, é mais apertada essa faixa, mas enfim. Mas assim, com certeza absoluta, existe uma métrica de quantos por cento está sendo recebido de comissão e de receita. Isso aí é garantido, garantia absoluta. Isso é KPI básico de um negócio. Básico, 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 básico. Então, o que acontece? Vai ser ainda mais eficiente para conseguirem bater essa meta. E por mais que você consiga economizar aqui uma parte da comissão, se você não tem assessores, que a IA vai gerar uma possível demissão. Não, assim, isso aqui não vai, vamos realocar. Não vai. Vai ser demitido. Por mais que vai gerar uma economia, ela até vai ter aqui uma possibilidade de gerar uma comissão menor, tá? E até tem a possibilidade de ser bom para o cliente. Mas daí vai muito da programação do banco, né? A gente tem que ver se eles vão realmente baixar as comissões e ficar mais barato para o cliente, ou se eles vão embolsar mais dinheiro. Aí eu gostaria muito da sua opinião nos comentários, o que você acha que vai acontecer. E depois, claro, eles podem dividir essas metas através das regiões do Brasil, porque os bancos geralmente são nacionais, né? Por faixa de idade, por renda, por perfil de compra, de cliente e assim por diante. Então, quando você tem toda essa sistemática e não tem mais assessores distribuindo os investimentos, você centraliza isso numa IA, ela consegue distribuir e oferecer estatisticamente para cada cliente, cada perfil, cada lugar, cada ideia, uma coisa muito mais objetiva, de acordo com os objetivos e os interesses do banco e da corretora. Vou repetir, os interesses do banco e da corretora, não os seus como cliente. Então, não estou dizendo que os investimentos recomendados vão ser ruins, mas eles vão ser interessantes para principalmente o banco e a corretora, não necessariamente para você. Isso aqui é uma possibilidade, tá certo? Até porque o banco, ele tem muitas informações de você, né? Ele deve ter o seu CPF, o seu score do Serasa e assim por diante. Então ele consegue gerar um modelo matemático e um perfil de cliente seu e fazer recomendações sabendo o que você é mais propenso para aceitar ou não, o que uma pessoa do seu nível ali, até escolaridade, cara, eles consideram tudo, tá? Banco é um negócio assustador, o nível de desenvolvimento que existe. As pessoas mais inteligentes do mundo são os banqueiros, né? Infelizmente não são os físicos, os matemáticos, é banqueiro mesmo e não tem muito que, cara, não dá para competir, os caras são um gênio mesmo. Mas aí muitas vezes pode não ser muito bom para você, cliente, tá certo? É uma possibilidade, não tô falando que vai ser isso. Inclusive, é muito recente, se você já usou a IA de algum desses bancos, pô, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito ler e vou responder todos eles, tá certo? Então, muitas vezes, quando você for montar a sua carteira, a IA pode não olhar apenas para aquilo que é bom para o seu perfil. Ou melhor, ela pode até olhar, vamos dizer assim, uma boa distribuição de ativos, uma boa alocação, mas ela pode acabar colocando aqui investimentos com comissões um pouco altas. De novo, isso aí eu não gosto, tá? Eu não gosto de pagar taxa de comissão, eu evito ao máximo, porém, enfim, para quem gosta e vai ser atendido pelo banco, aí provavelmente vai ter boas opções também, tá? Só vai ser um pouco mais caro. E claro, se você não quer depender de IA de banco ou de assessor e quiser aprender de verdade como investir, ter uma boa carteira diversificada, segura, com todas as classes de ativos, de forma do básico até o avançado, e ainda, se não conseguir aprender, quiser copiar a estratégia das carteiras recomendadas que eu ofereço para os clientes, tem aqui nossa central de análises com os bônus aqui, tanto para quem busca crescimento quanto renda passiva, e você leva junto o Capital Certo, que é o manual prático de ETFs e investimentos do Brasil. Se tem interesse, acessa ali o link da descrição, ou então o primeiro comentário fixado, que tem diversos bônus já agora, e até o final do ano teremos muitas novidades interessantíssimas que estarão todas inclusas aqui.
Bom, então de novo, vantagens versus desvantagens. Bom, vantagens. Vai tirar muito assessor meia boca do jogo, ou então vai forçá-los a serem ainda mais atenciosos, ainda mais interessantes. Mais vantagens, vai permitir aí pessoas provavelmente de média e baixa renda, ou então de médias e baixas contas daquele banco, a terem um atendimento mais razoável, a investirem minimamente bem, do tipo, a IA dificilmente vai aplicar seu dinheiro, ela vai aplicar recomendações para você em coisas muito arriscadas, tá? Então tem esse lado positivo por conta da gestão de risco. Isso é inegável. Dificilmente, sim, não tem porquê a IA ficar recomendando, mesmo para pessoas agressivas, investimentos que podem te levar à ruína, por exemplo. Não, isso não vai fazer por conta de um risco de imagem muito grande, tá? Então, existe esse lado relativamente bom também em termos de segurança. Desvantagens, bom, existe um conflito de interesses possível em relação à comissão ou fee-based objetivo, que pode ser, enfim, pode acabar sendo o centro de tudo isso, o maior interesse em chegar naquela meta, assim como um grande supermercado faz, por exemplo. Outras desvantagens, você ainda vai ficar preso apenas à linha de produtos que a IA vai ser restringida para te oferecer. Então, eu não sei se vão ter tantos investimentos bons ou ruins, você tem que dar uma olhadinha nas opções que ela oferece e saber julgar sozinho. E aí, enfim, é aquela questão, né? Eu acho que confiar em IA nenhuma de forma cega e independente você pode fazer, pelo menos nesse momento ainda não. Agora, quando é de um banco, de uma corretora que sabe muito de você, eu acho que é necessário um cuidado maior ainda, porque é muito difícil acreditar que não existem outros interesses. Ah, Anthony, mas você também vende, você anunciou agora há pouco seus produtos. Sim, eu vendo, eu também tenho um trabalho em relação a isso, inclusive me orgulho muito do meu trabalho, mas para mim não faz diferença nenhuma depois que você compra, se você investe ou não investe, quanto você tem e o quanto você investe. Os nossos produtos e serviços hoje têm um preço fixo, é o que a gente chama de service base. Você paga um serviço e deu. Você pode ter 10 mil reais ou 10 milhões de reais, você vai pagar a mesma coisa, porque justamente eu não tenho um benefício direto por te recomendar uma coisa ou outra. Lembrando também que eu sou totalmente isento de conflito de interesse e não trabalho para nenhum banco, nenhuma corretora, isso é bem importante. Mas então diz para mim o que você acha das IAs assessoras de investimentos, se elas vão revolucionar efetivamente o mercado, o que vai acontecer com tudo isso, se vão passar a régua e ficar só os bons mesmo, ou se isso aí ainda está bem longe de se desenvolver, tem que dar uma olhada. Não sei se eu confiaria na recomendação da IA, conta pra mim a sua opinião, que eu vou responder todos os comentários. E claro, para você que já quer saber mais sobre os ETFs, vou te recomendar esse vídeo aqui em como começar a investir em ETFs em 3 passos para você não depender tanto assim das IAs. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.